Voltei, né? Só um minuto. Opa, para lá. Tudo bem. Nós estamos aqui, nós paramos na semana passada, chegando a ler e iniciamos os comentários desse capítulo, né? Desse tema, tentativa e aprendizado, que conta da visita de Frederico Figge, né? Lá em Pedro Leopoldo, para iniciar, né? O processo dele de transmitir, né? A mensagem que ele se prontificou a fazer sobre o seu retorno ao mundo espiritual. E tem detalhes aqui muito interessantes que nós comentamos na semana passada, que a gente decidiu, né, revisar. Então a gente vai no miudinho agora, né, nós fizemos uma leitura corrida, a Cláudia fez para nós na semana passada, e hoje nós vamos no miudinho. Então, Frederico Figge, né, ele começa assim: depois de variadas experiências, vinha Pedro Leopoldo pela primeira vez após a libertação. Então, ele visitou vários centros espíritas lá no Rio de Janeiro, na época dele, 1947, 48, e ele não viu ali potencial para que ele pudesse transmitir esse livro que nós estamos estudando, né? Então, ele vai ao Chico, né, ele vai a Pedro Leopoldo para buscar essa tarefa, né, para que ele possa concluir essa tarefa que ele se prontificou. Então, ele comenta aqui: como se me afigurou diferente o grupo que eu visitar em agosto de 1937, ele teve antes lá com o Chico Xavier, ainda encarnado, né? E ele acha diferente, que ele está vendo agora sobre o aspecto do desencarnado, né? Aí ele comenta que a casa humilde estava repleta de gente desencarnada, quer dizer, eram poucos na mesa, né? Não excedia 20 pessoas no recinto, mas a quantidade de desencarnados era muito grande. As paredes como que se desmaterializavam, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Sempre o evangelho, né? E nós fizemos assim, o Faustinho comentou com a gente o que acontece lá no nosso cantinho, né? Também, quando a gente está no trabalho mediúnico, quando a gente está numa palestra, né? O ambiente não é aquele que nós estamos vendo como encarnado. As paredes, vamos dizer, como se desmaterializam. O nosso cantinho se torna muito maior, né, do que a gente tem consciência como encarnado. E ali nós temos também o dirigente daquele encontro, por exemplo, a pré-eleção no domingo, né, que é aberto ao público, em geral. Muitas vezes são levados ali espíritos necessitados de ouvir aquele assunto que vai ser tratado ali, né? Nós já tivemos dos médiuns videntes lá alguns relatos, né, do que ocorre, né, nesse encontro nosso. Então, não é só lá em Pedro Leopoldo, nessa visita do Frederico Figge, em todos os trabalhos de preleção, que é feito na terça-feira. A gente até brinca, às vezes vai pouco encarnado, mas a quantidade de desencarnado, a gente que não tem visão, a vidência, né? Mas a gente sente que há um volume de espírito muito maior, né, em proporção aos encarnados que lá estão. No domingo nem se fala, né? É muito grande o que acontece. E Frederico Filme continua, né, colocando para a gente: entrei laudeando 3 irmãos, recebendo abraços acolhedores. Notando os cuidados do dirigente, prevendo as particularidades da reunião, recordei os espíritos controladores a que se comumente que se referem comumente nossos companheiros da Inglaterra. Estávamos perante equilibrado diretor espiritual.
todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Aqui que vem um ponto que o Faustinho comentou, né? Caso você queira comentar novamente, Faustinho. Incontáveis fios de substância escura partiam como rios móveis das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados. Mas, sob a supervisão do mentor do grupo, fez-se belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam. Traço esse que atraía as emanações de plúmbea cor, extinguindo-as. É como se fosse um campo, né, magnético protetor para os médiuns e trabalhadores encarnados. Né? Agora vocês veem a importância da sintonia nos trabalhos mediúnicos entre os participantes. A gente tem que tomar muito cuidado para não se distrair durante a reunião. Não ficar pensando na conta que tem que pagar, dos problemas que nós enfrentamos durante o dia. Então, essa é uma informação muito importante. Faustinho. Não é só no dia do trabalho mediúnico, não. Porque essa camada que você falou, Antônio, no trabalho mediúnico ou qualquer trabalho da casa que estão mais de um participando, ela é formada mediante a vibração dos participantes. Então, no domingo, na segunda-feira, na vibração, no trabalho à noite, na terça-feira, no atendimento fraterno, nos 3 trabalhos da quarta, no da quinta. A união do grupo é importante. A confiança em um médium no outro é muito importante. A confiança no dirigente do trabalho, né? no dirigente espiritual e no dirigente material, tudo isso faz parte desse campo, desse muro protetor que forma em volta, desse campo magnético. Portanto, se começam a haver falhas nas vibrações, pequenos pensamentos que saem, que não se referem ao trabalho, vai formando pequenos furinhos nesses campos vibracionais. E isso permite que os de fora, é claro que a espiritualidade sempre ajuda, mas eles não ultrapassam limites. Então, não é necessário que eles fiquem dizendo toda hora, olha, vamos aumentar a vibração, vamos reforçar a vibração. Não há necessidade disso. É compromisso de quem trabalha. Faz parte, como diz o Emmanuel para o Chico, né? Faz parte da disciplina. Uhum. E aí ele deixa claro, né? Então, você vê, ele começou com essas substâncias puras, partiam. Por quê? As entidades estavam procurando conturbar tudo. Então a espiritualidade chega e consegue. Mas aí, se os membros de dentro começam a ter falhas, elas abrem buraquinhos que eles conseguem entrar. Não, e é interessante que a gente tem observado, né? Essas orientações são bem comuns aos grupos, né, dos participantes lembrar de orar diariamente pelos participantes, vibrar por eles, né? Para que, porque muitas vezes acontece muito no grupo dos participantes adoecerem, começaram a ter muitos casos de pessoas com problemas de saúde. Então, a gente precisa ficar muito atento, né, a essas orientações,
realmente, isso que o Faltinho falou, não é só no dia da reunião, né? É um cuidado ao longo das... Porque o trabalho, às vezes, ele inicia a preparação quando termina a reunião, começa a preparação para a próxima reunião. Então, é muito importante essa disciplina, realmente, a gente estar lembrando, de vibrar, principalmente para o dirigente do grupo, né? E de orar pela espiritualidade que trabalha com a gente, que existe um grupo espiritual muito maior do que a gente consegue, muito maior do que dos encarnados, né? Tem livros que citam que, às vezes, uma reunião dessa tem, às vezes, mais de 1.000 trabalhadores envolvidos no mundo, no campo espiritual. O Luiz uma vez comentou esse livro, eu não lembro o título do livro, que cita toda essa preparação. Tem um livro do Herculano Pires, também a memória não traz, cujo título é O Centro Espírita, que fala muito dessa questão que nós estamos comentando agora. Tem um da Sueli Caldas também, lá de Juiz de Fora, também tem um livro dela também, com o mesmo título, O Centro Espírita, que trata muito dessas questões em detalhes, né, da importância desse cuidado da equipe, né, dos encarnados, né, que trabalham nas reuniões mediúnicas. Né? Mais alguém gostaria de comentar? Olha que interessante. Explicou-me um amigo que as pessoas angustiadas, sem um corpo físico, projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã e que se improvisam tarefas de auxílio. Enquanto vocês oravam e atendiam as solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião grande cópia de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefício para os desencarnados em condições dolorosas. Não pude analisar toda a extensão do serviço que aí se processava, mas esclareceu-me, dedicado companheiro, que, em todas as sessões de fé religiosa, consagradas ao bem do próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros do plano superiores, que retiram deles os recursos magnéticos que Heisenberg batizou de forças ódicas, convertendo-os em utilidades preciosas para as entidades dementes e suplicantes. Minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, fixa na ideia de valer-se dele pelo contato menos ligeiro com o mundo que eu havia deixado. Eu não sei se você... pois não, Faustinho. Isso tem sido demonstrado claramente já há algum tempo. Pelo que eu me lembro, desde que voltamos da pandemia. Eu nunca tinha visto até então, quando começaram a apresentar para mim esses trabalhos da casa. Mas quando voltou da pandemia, foi apresentado em cima do palco, né, do salão, e do prédio velho, 2 andares para cima. Eu fiquei, né, mas que é isso? Apareceu assim de repente? Não. E é justamente isso que ele fala. A harmonia do grupo, a confiança nas pessoas, entre os trabalhadores, de todos os trabalhos, qualquer um deles que seja, eles aproveitam tudo que pode.
E um detalhe, eles não tiram nada mais do que você pode oferecer. Nada. Se você, às vezes, está no trabalho, você se sente cansado, você se sente exausto, e você sabe que a sua saúde está em ordem, não precisa se preocupar. É porque tem alguém precisando disso e você é capaz de fazer, de ajudar, sem precisar ficar questionando. Mas por quê? Por que eu estou sentindo esse cansaço? Por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo aquilo? Não há necessidade. Mas você precisa saber que a sua saúde está bem. Então, nesse caso, você faz o trabalho caridoso e em silêncio. Né? O trabalho tranquilo, sereno, ajudando aqueles que precisam, sem, sem preocupação nenhuma, só ajudando. E isso tem acontecido muito no cantinho. Todo esse trabalho que ele cita, essa retirada de recursos magnéticos convertidos, isso tem sido muito utilizado no cantinho. Esse é vamos pensar um pouquinho nessas forças ódicas, né? Todos nós vivemos, vamos imaginar, né? A gente fala de Deus, né? Quando a gente fala de Deus, a gente raciocina muitas vezes como algo que fica num determinado local. E a gente, pelo que a gente tem estudado, né, e tem observado, todos nós estamos mergulhados em Deus, no hálito de Deus. Deus está em nós, como está no nosso irmão, na nossa irmã. Então, ele permeia, ele envolve a tudo. Né? Então, na medida que a gente está, como o Faustinho colocou, confiante no trabalho, confiante no amparo durante os trabalhos, isso permite esse socorro aos nossos irmãos mais necessitados, nossos irmãos sofredores. Porque muitas vezes o espírito ainda está muito ligado à matéria. Ele se vê doente. A gente sabe, né, pelos estudos, que, por exemplo, o espírito, quando ele está pleno, né, ele não sente dor, ele não sente fome, ele não sente essas coisas que são ligadas à matéria. Mas os nossos irmãos que estão envolvidos na revolta, que trazem no coração culpa, e todas essas situações, né? Quando ele se aproxima do médium, isso traz um alívio para ele. E é muito importante quando a gente sente essa presença, a gente vibrar em amor, vibrar em fé, em confiança, porque senão a gente não consegue, vamos dizer assim, ser útil ao trabalho que a espiritualidade está buscando junto a nós. Porque um espírito que já se desvencilhou da matéria, ele não precisa desse tipo de ajuda, né? Então é algo para a gente meditar, né? E o que nos ajuda a estar, por exemplo, num nível de vibração mais alto, né? É a gente se preparar para esses trabalhos, né? Em oração, durante o dia, durante a semana, né? Então, é assim, isso aqui vem mostrar para a gente a oportunidade que nós estamos tendo no nosso cantinho de sermos úteis, né, aos nossos irmãos desencarnados. E isso é muito, muito bom. Né?
Depois, se a gente quiser, a gente pode entrar nessa questão da forças óticas. No próximo encontro, a gente pode, caso vocês queiram, a gente entrar nesse assunto, né? É interessante, né? Porque quando o espírito adoece, é um desequilíbrio magnético. Então, o trabalho é de restaurar esse equilíbrio magnético. Pois não, Luiz? Por acaso, essas forças óticas seriam o que se chama também de fluido vital, ou que o professor Tubino diz que é uma forma do ectoplasma, um estado do ectoplasma? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque o magnetismo sempre traz dois polos, né? Agora, como fica um espírito desequilibrado? Fica distonante, né? Uhum. Perde o tono vital. Qual é o trabalho da espiritualidade? Voltar o tono vital para ele, o reequilíbrio, né? Porque, às vezes, o espírito fica... Por que é o processo, por exemplo, obsessivo? Você fica fixo numa ideia, é uma monideia. Como é que você tira um espírito da monideia? Tem o trabalho do diálogo e tudo, mas não é só o diálogo, tem todo um trabalho ali, né, de trazer esse equilíbrio para ele. Então, é todo um conjunto, né? Então, tem muita coisa que a gente ainda não... Mas tem tudo a ver, sim, Luiz. Porque é só lembrando que essa questão da nomenclatura, às vezes, confunde a gente, porque Confunde. chama a mesma coisa com um monte de nomes diferentes, né? E talvez isso, em parte, é porque hoje em dia a gente tem essa noção de campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, tal. Mas essa ideia não existia até finalzinho do século XIX. Não tinha. A ciência da época de Kardec não conhecia isso, né? Chamavam de fluido, né? O fluido magnético, o fluido elétrico, e por aí vai, né? Então, é preciso, de certa forma, colocar no contexto histórico esses textos mais antigos. Heisenberg, esse senhor é de 1845, né? Dele. É da época de Kardec. Então, É, o conhecimento ainda não havia o conhecimento do magnetismo como nós temos hoje, não. Então, ele entra um pouco nesse campo, por isso que ele foi muito assim, não foi muito aceito na época, né? é a mesma coisa que o Mesmer, né? Uhum. Uma coisa interessante, já que nós entramos nesse campo, a homeopatia e o paz, eles dão um efeito muito parecidos. Então, quando você toma um remédio homeopático, há um agravamento do sintoma da doença. O passe magnético também faz isso. Então, é muito comum a pessoa ver sai do passe e ela sente um, um aumento. Mas o objetivo é acordar o organismo para que o organismo, isso falando materialmente, para que o organismo reaja contra aquela moléstia, né? Para o espírito também, o que está desequilibrado, vamos usar esses termos, né? Fluidicamente desequilibrado, ele precisa readquirir o equilíbrio. Como que ele readquire o equilíbrio? Ele precisa, por exemplo, quando ele aproxima de um médico que está em oração, que está em equilíbrio, começa a haver uma influência positiva para trazer o reequilíbrio para ele. Começa a haver uma ressonância do bem, né? Vamos chamar assim. Então, ele que estava numa vibração muito ruim, muito baixa, vai sendo ajudado a retomar um equilíbrio espiritual, né? De uma maneira bem grosseira, né, que a gente está falando aqui. Agora, se a gente vai para a reunião distraidão, preocupado com as coisas daqui da Terra e tal, aí como que a gente vai contribuir, né? Então, é isso que o Faustinho está falando, deixa uns buraquinhos abertos ali para dar perturbação, né? É muito interessante. Não sei se vocês já observaram algumas vezes, na reunião mediúnica, que o espírito se manifesta e não quer deixar o médium.
Ele fica tomando tempo, não sei se vocês já observaram isso. Se o médium não estiver atento a isso também, a gente se perde ali no diálogo com o espírito. A gente já viu isso algumas vezes acontecer, né? É muito interessante assim isso que está sendo colocado para a gente, principalmente quem participa, né, desses trabalhos. E no passe também, né? Vamos pensar, quem trabalha no passe. Vai lá e está preocupado com o dia a dia. Como é que ele consegue se concentrar para entrar em sintonia com o espírito que está dando assistência para trazer a cura daquele que se coloca ali, né? A pessoa já está com problema, você também chega lá distraidão, não dá resultado. Então, são coisas muito importantes que estão sendo colocadas aqui, né? Então, vamos em frente. Deixa eu voltar aqui. Então, ele coloca uma coisa importante aqui, então, ele coloca aqui, a cabeça dele estava interessado na aproximação com o médium fixo na ideia de valer-se dele para contato menos ligeiro com o mundo que havia deixado. Então, ele já queria achar um médium para poder transmitir. Falou, agora é o Chico, né? Aí ele rompia as conveniências e pedia a colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava. Não me recebeu o pedido com desagrado. Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou, esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Por que a gente tem que ficar muito atento? Porque, por exemplo, não é no dia da reunião que aquele espírito necessitado se aproxima do médium. Por quê? Precisa haver essa sintonia espiritual e exige trato mais demorado. Eu já vi algumas vezes durante a reunião o espírito relatar que está trabalhando em favor daquele irmão que está vindo há meses. Há meses. Preparando a ele para que ele tenha sintonia com aquele médium. E se o médium um dia não vai ter que esperar a próxima reunião que o médium estiver lá, porque é ele que tem condição de dar passagem para aquele espírito. Vamos dizer assim, o canal ajustado, né? Oi, Cláudio. Mas aqui ele está chamando a atenção Do Frederico Figner. do Frederico Figner naquela reunião ali. Ele falou ambientar a organização mediúnica. O intercâmbio, né, que vai haver ali. Exige tempo. Pois é, tempo na espiritualidade para criar esse ambiente. Não, junto ao Chico mesmo. É, né? Ele tem que ir se aproximando do Chico. O André Luiz levou mais de ano para poder dar as mensagens com o Chico. Não foi assim. Para haver a sintonia em seguida, né? Porque não é algo assim, o Chico chega e pronto. Então, o Figner estava com outro pensamento, né? Destoando do que estava acontecendo ali, né? Isso, inclusive, gente, é importante colocar, por exemplo, questão da obsessão. A obsessão não nasce na hora. É coisa que, assim, a pessoa começa a ter esse pensamento, vai ficando deprimida, vai ficando reclamando e tudo, o espírito vai chegando e tal. Chega uma hora que ele consegue sintonia total com a pessoa que vai ser envolvida no processo. A pessoa não ora, a pessoa está sempre distraída, mas ele vai se aproximando aos poucos. A obsessão não se dá do dia para a noite. É um processo, ela começa com obsessão simples, depois pode passar pelo estado de fascinação e depois a obsessão mais difícil. Então, se a gente agir preventivamente,
né, a gente evita esse tipo de situação. O que é agir preventivamente? O hábito da oração, o hábito do cultivo de bons pensamentos, o hábito da boa leitura, o hábito de não se deixar envolver com essas notícias menos agradáveis, o hábito de boas leituras, e assim vai. Não é do dia para a noite. Agora, se ficar distraidão, a gente é alvo fácil, né? Dessa espiritualidade menos feliz. Bom, então vamos ver o Frederico Figner aqui. Né? Lembrei-me então, imperfeito egoísta que ainda sou, de André Luiz. Ele não fora espiritista. No entanto, começara de ponto um noticiário do outro mundo. O diretor liberal e compreensivo mergulhou em mim os olhos penetrantes, como se estivesse a ler as páginas mais íntimas do meu coração, sem que eu enunciasse o que pensava. Acrescentou em mim. Ou seja, gente, cuidado com o que pensa. A espiritualidade maior percebe. Não julguei que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando com a instrumentalidade. Além disso, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. Aí deu um puxão de orelha no Frederico Filho, educado. Então, gente, vê aí, nós temos notícia que foram um trabalho, né, além de todo o sofrimento que André Luiz sofreu, né, que Carlos Chagas, né, que é o nosso querido André Luiz, sofreu no mundo espiritual, ele ainda frequentou a tarefa, né, durante 700 dias consecutivos. E lembrando que ele estava fazendo um trabalho impessoal, ele não estava fazendo um trabalho de interesse dele, ele estava fazendo um trabalho de cooperação com vários espíritos. Né? Pois não, Fausto? Isso nós estamos falando dele e do André Luiz. E quando se trata de preparação para auxiliar espíritos que estão em situações extremas há centenas de anos. Leva tempo, eu faço. A minha opinião, leva muito tempo. Alguns anos atrás, antes da pandemia, eu acho que foi 2012, 2013, teve um caso na quarta A de 3 casais que estavam numa masmorra em um castelo, já em situações de animalizadas quase. Animalizadas que eu digo assim, tinham os cabelos estavam estendidos, pelos pelo corpo, quase não se via o rosto. A preparação para a retirada desses espíritos necessitou, na época, de um espírito no plano espiritual que se prontificou a ir se aproximando deles e se transformando para chegar num estado parecido com o deles, para ele poder ser aceito por esse grupo de espíritos. E depois que ele foi aceito, começou a preparação do médium para o trabalho. Isso foi mais de anos. Isso mesmo. E, gente, é muito trabalho. A gente tem que aproveitar aqui, porque depois que for para o outro lado, não tem férias, não tem licença-prêmio, não tem licença-maternidade, não tem
estou gripado, estou com sinusite, estou com pneumonia, não tem nada disso. Acabou. Ele deixou muito claro aí, ó. André Luiz, né, sofreu muito nas e frequentou a tarefa durante 700 dias consecutivos. Gente, e lá, o dia não tem 8 horas de trabalho. 24 horas. Horas. Então, você vê, por que eu falo que esse livro foi o primeiro livro que eu li antes de ler as obras do André Luiz? Eu li esse livro 4 vezes. Porque aí eu achei muita coisa, desde que eu comecei a mediunidade, que eu não sabia se as coisas que aconteciam estavam corretas ou não. Porque quem tirava as nossas dúvidas eram a Leda e a Lídia. E, nessa época, lia o Evangelho, mas não conseguia entender. Lia o Livro dos Espíritos, mas não conseguia entender. Então, quando eu li esse livro a primeira vez, eu falei, nossa. Então, começou a aparecer as explicações para os trabalhos, das coisas que aconteciam em Mojimirim, que aconteciam em Casabranca, logo que meu pai começou a mediunidade dele. E depois de Mojimirim, quando nós mudamos para Paulínia, saímos de Casabranca e viemos para cá, as coisas que começaram a acontecer aqui. Então começou a explicar tudo. A coisa começou a ficar clara. E aí, quando eu entrei nas obras do André Luiz, então, aquilo... Esse daqui foi um botãozinho de uma flor que abriu, assim, né? Ficou assim, botãozinho. Quando comecei a ler as obras do André Luiz, a coisa fez assim, ó. É assim mesmo. E tudo que ele vai falar aí, quase tudo isso eu já vivi. Nossa. Interessante, porque muitas vezes a gente vai na reunião mediúnica, aí você conversa com o espírito ali 10 minutos, 5 minutos, e ele é encaminhado e tudo. E a gente acha que é só isso. Não. Mas tem uma preparação por trás para finalizar aqueles 5, 10 minutos ali, que ele é o fechamento de um trabalho, às vezes, de anos. É de anos mesmo, como o Faustinho estava relatando. E a gente precisa ter consciência disso, né? Para poder realmente a gente ter alegria naquilo que nós estamos participando, alegria de estar aqui estudando, alegria de estar participando das tarefas, né? Isso é algo de uma riqueza que não dá para a gente, vamos dizer assim, dimensionar. Muito bem. Então, depois do puxãozinho de orelha aqui, e passou a explicar-me as dificuldades, indicando os óbices que se antepunha a ligação e relacionamento e relacionando esclarecimentos científicos que não pude guardar na memória. Em seguida, prometeu que me auxiliaria no instante oportuno. Ele explicou todo o contexto, né, da questão da mediunidade para que ele pudesse ir se preparando. Realmente estava desapontado, mas satisfeito. Havia avizinhara-me dos amigos, incapaz de fazer-me percebido. Entretanto, começava a entender não somente os empecilhos naturais do intercâmbio entre ambas as esferas, mas também a necessidade do despreendimento e da renúncia na obra cristã que o Espiritismo, com Jesus, está realizando em favor do mundo. Despreendimento e da renúncia na obra cristã que o Espiritismo, com Jesus, está realizando em favor do mundo. Ele tinha que se desprender dos seus interesses pessoais nesse trabalho que ele se propunha. O interesse, né, nesse livro, que foi
o objetivo foi cumprido, o próprio Faustinho é testemunho disso, né? Da importância desse livro dentro do conhecimento espírita, né? O que acordou, né? Nos acorda para questões muito importantes no nosso caminhar, no nosso aprendizado. Foi muito importante, Faustinho, seu testemunho, para a gente entender o que esse livro traz para nós, né? Mas vamos lá. Aí termina esse capítulo, aí vem o outro, à frente da morte. Nós temos ainda 20 minutinhos, eu vou pedir a Cláudia para ler o corrido para nós. Se der tempo hoje, a gente começa o miudinho. À frente da morte. Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez em quando, abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, lera descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano e André Luiz. Desse último, recolhera informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrigar-me no leito de morte, meditara-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros e, perante os sintomas... É o livro Obreiros da Vida Eterna, né? Que ele leu no André Luiz. A nota, né? O Obreiros, né? Eu tampei ela ali. Pouco antes de abrigar-me no leito de morte, meditara-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros, que está no Obreiros, né? Que é o livro. Nós já estudamos esse livro, né, que fala da desencarnação em várias situações. E perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. É bem curtinho, né? Ali está colocando, né? Como se opera a desencarnação, que força que atua no grande momento, né? Não entra aqui nos detalhes. Ele fala de Bozano também. Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, né? É um cientista italiano, se eu não me engano, né? Escreveu bastante coisa sobre o mundo espiritual, da época, contemporâneo de Kardec, né? E ele cita aqui o livro Obreiros da Vida Eterna. Eu sei que participaram aqui do estudo, a Elisete, né, leu ele para a gente. Né? Quem mais estava aqui? O Faustinho participou, eu participei uma parte. Né? Eu não sei quem mais aqui. Acho que a Nilza também, não? A Nilza hoje não está aqui, mas a Nilza participou. Fala, Faustinho. Então, foi justamente o Obreiros da Vida Eterna que eu comecei a perder o medo da morte. Eu comecei a entender que aquilo que é necessário para a nossa evolução, tanto encarnado quanto depois do desencarne, vai acontecer. Não tem como. Não tem como. Por mais que você suplique, que você não peça a Deus que você não sofra, não adianta. Porque ele não vai quebrar as leis, ele não vai quebrar as regras. Quem nos coloca no caminho depois da morte é a nossa consciência. É ela que nos dita o caminho. E aí nós podemos escolher
passar por esse caminho com resignação, com compreensão, ou com sofrimento. Os 8 anos que o André ficou vagando lá, ele ficou o quê? Ele ficou em sofrimento. O dia que ele reconheceu a bondade e a misericórdia divina, que ele se colocou humildemente perante, né, o Pai, aí a ajuda chegou. Não é que a ajuda chegou, a ajuda já estava lá. Só que ele não via. A mãe sempre cuidava dele. E nós seremos diferentes? Não. Mais ou menos tempo vai depender de cada um de nós, do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer, dos tropeços que demos, dos acertos que tivemos. Então, foi justamente nesse livro que eu comecei a entender tudo isso e modificar todos os meus pensamentos. Toda uma coisa que eu tinha pavor quando eu via que eu podia ser enterrado vivo. Isso deve, provavelmente, a coisa, né? E depois eu fiquei sabendo que era mesmo, porque foi confirmado através de algumas reuniões mediúnicas aí, que o Espírito me convidou para a gente ir para alguns lugares e eu vi o que eu tinha feito. Então, era isso. Mas, depois desse livro, realmente a coisa começou a mudar. Eu entendi muita coisa, compreendo muita coisa. A minha personalidade mudou, a minha mediunidade ficou mais... Assim, eu me senti mais seguro e certo nas coisas que aconteciam. Então, concordo com ele. Eu estava lembrando aqui do desencarne do Dimas, né? Não sei se você lembra, quem estudou Obreiros da Vida Eterna. Dimas foi é história, né? Ele foi acusado de um crime, né? Que ele não cometeu, e ele assistiu quem realmente causou esse crime, ele não denunciou a pessoa, né? Mas era uma pessoa extremamente caridosa, boa e tal. Quando ele desencarna, o desencarne dele foi assim, não tinha uma fileira de espírito para o receber, né? Quem amparou ele foi a mãe dele, ele fica no colo da mãe. Não sei se vocês lembram do caso dele, né? Então, muitas vezes a gente imagina que o pouquinho que nós estamos fazendo, que nós vamos estar lá, se tiver alguém lá para receber a gente, olha, já está bom demais, né? Então, o Dimas foi amparado, ele não teve que passar os perrengues lá no umbral, né? Já foi levado para um pronto-socorro e tudo, mas trabalhou muito, né, em favor do próximo. E ele teve essa capacidade de fazer silêncio, de aceitar uma acusação num crime que ele não cometeu, inclusive de um crime, né? Aí lá tem outros casos, né? O caso daquela senhora que trabalhava com criança, que o desencarne dela foi aquela tranquilidade, né? Então, é um livro que vale a pena, quem ainda não teve a oportunidade de estudá-lo, de lê-lo, né? Mas nós que tivemos essa oportunidade de estudar juntos, né? Isso é muito interessante, a gente estudar. Ele fala exatamente sobre a questão da desencarnação, né? Que o Kardec chama de passamento. Você passar dessa vida material para a vida espiritual. Kardec não usa o termo morte, né? Ele usa o termo passamento. É um termo também que é usado na língua inglesa, né? Pathway, né? Passar, caminho da passagem, né? O americano ele usa também a cultura, né? Inglesa usa também esse termo passamento. Que é isso que acontece. A gente, na realidade, não morre, a gente só passa.
desse plano para o outro plano, né? Eu acho essa palavra muito mais significativa, né, para esse processo de desencarne. Não sei se alguém mais quer comentar, colocar algum ponto. Então, vamos para os preparativos. Vamos lá, Cláudia. Preparativos. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento, em observações chistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso e tão insistentemente se fizeram conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. O repouso físico, porém, agravava-me as preocupações mentais. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se me evadiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo, alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacó, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne. Viajará de regresso à realidade. Prepare-se. Quem possui na bagagem, não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Por vezes, interpunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas. Alegava incertezas e imperativos da vida. Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornara menos agradável, o sono fizera-se-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Dispondo-me a dormir, supunha ingressar num modo inabitual de ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Via-me noutra paisagem, noutro clima, ante conhecidos e desconhecidos, qual se estivera perante a enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. De outras ocasiões, minha memória recuava no tempo. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas, novamente no corpo exausto. Sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. A fé preparava-me o espírito ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam
e as preocupações cresciam sempre. Muito bem. Olha a mente da pessoa como fica, hein? Eu vou dar só um minutinho, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Muito bem. Acho que agora faltam 4 minutinhos, né? Vamos deixar para entrar nesse campo. Muito interessante essa, vamos dizer assim, essa preparação dele para voltar, né, para o mundo espiritual, né? Muito, muito interessante. Muito bem. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Tem alguém com a vontade de fazê-la? Posso fazer, Antônio? Pois não. Pois não, Fábio. Vamos, então, agradecer mais uma vez essa oportunidade de termos adquirido um pouquinho mais de conhecimento, à medida que vamos lendo, acompanhando e ouvindo os comentários também, que é muito importante. Agradecemos, então, Pai, por essa oportunidade de 2 horas de aquisição de conhecimentos. E para demonstrar o nosso agradecimento e encerrar essa nossa atividade de hoje, oferecemos esta prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, em toda a terra e nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos também hoje. Perdoai nossas ofensas e nossas dívidas, como perdoarmos nossos ofensores e nossos devedores. Não deixeis, Pai, entregarmos-nos às tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Boa noite, Antônio. Obrigada, Fábio. Boa noite a todos. Bom fim de semana, né? Boa noite a todos. Boa noite, Boa gente. noite, bom final de semana a todos. Boa noite. Obrigado. Falou, GG. Com Deus. Boa noite. Boa noite. Muita paz. Tá geladinho, viu? Tá geladinho, mas já está melhor hoje do que ontem e anteontem, né? Ah, hoje foi bom. Em relação aos outros dias, estamos agradecidos. Tomara que tenha sol amanhã. Acho que amanhã vai ser um dia tranquilo, vai ser mais quentinho. Deus quiser. Deus quiser. Gente. Boa noite, bom final de semana, gente. Para vocês também. Para Fiquem vocês com Deus. também, fiquem com Deus. Olha só.